paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e que o seu coração possa estar completamente tranquilo e protegido por essa paz inexplicável, incomparável, essa paz que não depende de nenhuma circunstância, não depende de nenhuma situação terrena para que ela esteja acontecendo em nosso coração. É com muita alegria que eu venho através deste veículo de comunicação. Como pastor, nós não conseguimos ficar quietos, nós estamos distantes da nossa igreja, mas nós queremos sempre estar transmitindo a palavra de Deus aos corações, sejam de que forma for, nós precisamos transmitir. Isso está no nosso DNA, isso está nas nossas veias, e nós precisamos falar do amor de Cristo. E é tempo de nós falarmos, aproveitarmos os meios de comunicação os quais nós temos para transmitir a palavra de Deus de forma saudável e de forma tão gostosa, não é? Saber que do outro lado tem alguém ali que está ouvindo e que tem desejo de ouvir. E eu quero ler com você Mateus capítulo 7, verso 24 a seguir. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta casa a qual o escritor, a qual Mateus se refere, ele está trazendo aqui um entendimento a nós. A casa a qual precisa estar edificada em Cristo somos nós. A rocha a qual está sendo construída essa casa é Cristo. Nós estamos vendo aí nesses tempos de chuvas muitas casas sendo arrasadas, açoitadas, arrastadas, destruídas pela chuva, pelas águas que tem sido bastante nessas épocas. Essas casas foram construídas em terreno não rochoso, em terreno não com sustentabilidade. E as águas estão vindo, estão derrubando, estão levando essas casas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muita gente hoje tem ouvido a palavra de Deus, muita gente hoje faz parte das igrejas ou de muitas igrejas, muita gente hoje está envolvido aí com o evangelho, com a pregação da palavra de Deus, seja ela pela internet, seja ela pelo rádio, seja ela pela televisão, ela está sendo pregada, seja ela pregada por fingimento, ou por verdade, ou por vanglória, não importa, ela está sendo transmitida e quem ouve tem que ouvir e acolher no seu coração, porque todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa em um terreno onde veio as chuvas, veio os ventos, veio os vendavais e as levou. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica no seu coração e põe em prática na sua vida, este é considerado como homem prudente, um homem sensato, um homem que tem inteligência, um homem que sabe que se nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando a palavra do Criador do universo. Nós estamos tratando de algo muito especial, estamos falando de algo que precisamos aplicar em nossas vidas para que assim possamos ser salvos em Cristo Jesus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras
e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caíram as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Onde é que você está firmado? Em que você está firmada a sua fé? A sua fé está firmada em Cristo? A sua fé está firmada em contos? A sua fé está firmada em histórias não bíblicas? Onde a sua fé está firmada? Você está firmado na rocha que é Cristo? O que você tem ouvido da palavra de Deus tem caído no seu coração e tem permitido, ou seja, e tem encontrado terra fértil para germinar, para crescer e frutificar? Ou o seu coração está como aquele solo rochoso que a semente caiu, nasceu muito rápido, mas veio o sol e destruiu porque ela não tinha raiz firmada na terra, onde pudesse receber a umidade, onde pudesse receber a sustentação, onde pudesse receber as proteínas às quais a terra transmite. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa descer, vir para a nossa mente, descer para o nosso coração, e aí ela ficar e produzir frutos. Nós aceitarmos o trabalhar de Deus através da palavra e ela fazer uma obra grandiosa no nosso coração, porque assim nós estaremos firmados, porque assim nós estaremos solidificados em Cristo. Se nós entendermos, se nós aplicarmos e se nós praticarmos a palavra de Deus quando nós a ouvimos. E caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos, e deram com ímpeto sobre ela. Mas essa casa não caiu, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo, eles são crentes o tempo todo. Eles são crentes em qualquer lugar. Eu costumo dizer que nós temos que ser crentes até embaixo d'água. Não importa onde quer que nós estejamos, nós temos que ser crentes. Tem crentes que é igual camaleão. Se ele está na igreja, ele é bem crente. Se ele está na praia, ele se molda aos comportamentos das pessoas que estão ao seu redor. Se ele está em uma roda de amigos, ele se comporta e se molda da forma que aqueles amigos trabalham, daqueles amigos comentam, daqueles amigos conversam. Se ele está em um ambiente pesado, ali ele se molda. Se ele está na igreja, ele parece ser crente. São pessoas que não ganharam estabilidade no Evangelho de Cristo, não ganharam o espírito de obediência à palavra de Deus, não aceitaram a palavra de Deus como base, como estrutura para a sua vida. Não aceitaram Cristo Jesus como a rocha que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá estabilidade, independente das circunstâncias. Aquele que não está com a sua fé firmada em Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus, vem as tempestades, vem os vendavais, vem as doenças, vem as tribulações, vem o divórcio, vem a desavença familiar, vem um problema com o filho, um problema com outros e assim por diante, e ele se desmorona. Ele faz como aquela casa que foi construída num terreno não rochoso, num terreno frágil, e veio o vento e veio as águas e arrastaram, e aquela casa caiu, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por quê? Porque ela não estava alicerçada na rocha. Se a nossa casa não estiver alicerçada na rocha que é Cristo, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar os momentos difíceis da vida. Nós não vamos suportar as lutas da vida. Muitos crentes estão crentes e são crentes muito bem quando tudo vai muito bem, quando as coisas correm bem, quando tudo dá certo, quando tem dinheiro na conta, quando a despensa não falta, quando o carro está tudo bem, quando tem gasolina no tanque do carro. Mas quando começa a faltar as coisas, eles já se desestabilizam, já perdem a noção do que eram e do que são, e passam a ser destruídos pelos vendavais, pelas chuvas, pelas correntes,
pelas chuvas torrenciais. Por quê? Porque não estão alicerçados na rocha que é Cristo. Mas nós que desejamos e que almejamos entrar no céu, nós que almejamos reinar com Cristo eternamente, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar para que nós possamos ser comparados como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Salmo 119, verso 4, verso 5 diz assim, e diz o seguinte: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Se os mandamentos do Senhor estão em nossas mãos, está na palavra de Deus contido neste livro, é para que nós sigamos, é para que nós obedeçamos, é para que nós façamos com que ele seja cumprido em nossas vidas, porque se assim nós não fizermos, nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos sendo iludidos, e quando Cristo voltar, nós não somos pessoas firmadas nele, não somos pessoas alicerçadas em Cristo, porque nós permitimos que a nossa fé, nós permitimos que o nosso coração, que a nossa mente não captasse a mensagem de Cristo e aplicasse em nossos corações e nós aplicasse em nossas vidas para que ela trouxesse resultados. Os resultados daqueles que ouvem a palavra de Deus e aplicam nos seus corações é grandioso. O mundo vê quando nós aplicamos a palavra de Deus. O ímpio vê quando nós aplicamos a palavra de Deus. Aqueles que estão aflitos recorrem a nós no momento de aflição, porque eles perceberam que nós aplicamos a palavra de Deus. E se nós aplicamos a palavra de Deus, nós tornamos-nos como luz do mundo, como sal da terra. Passamos a reluzir, passamos a temperar o ambiente onde nós chegamos. Se nós chegamos em um ambiente pesado, quando nós chegarmos ali, a história muda, aquele ambiente passa a ser um ambiente leve, porque nós somos o tempero daquele lugar. Mas para isso, é preciso que nós sejamos ouvintes e aplicantes da palavra de Deus em nosso coração. Veja bem o que Tiago diz no capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas pessoas hoje estão enganando a si próprio? Elas são apenas ouvintes da palavra de Deus, mas não aplicam em seus corações e não praticam no seu dia a dia. São apenas ouvintes, estão enganando a si próprio. Quando Cristo voltar, quando Cristo vier buscar a igreja, ou quando você partir desse mundo, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50, pode ser daqui a 60 anos, mas uma coisa é certa, você vai partir deste mundo e você precisa estar alicerçados em Cristo, que é a rocha. Se você ouve a palavra de Deus e não aplica no seu coração, você está firmado em uma terra que, se vier a chuva, se vier os ventos, se vier os vendavais, você vai ser levado. Por que muitos crentes hoje não conseguem se firmar na verdade de Cristo? Não conseguem considerar a igreja como um lugar onde nós devemos estar para adorar a Deus e desrespeitam esse lugar, fazendo descaso. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não praticam a palavra nos seus corações. E aquele que não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa. Todo aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem insensato que edificou as suas casas sobre areia. Um homem insensato. Ele edificou a sua casa em um lugar onde a água vai passar e vai levar. Ele edificou a sua casa não sobre a terra e nem sobre a rocha, mas sobre a areia. E a chuva veio, os vendavais vieram e levaram. Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos brincar de igrejinhas. Nós não podemos brincar, fingir que estamos lendo a Bíblia. Nós não podemos fingir que estamos aprendendo com a palavra de Deus.
Nós não podemos fingir que estamos ouvindo. Tiago deixou bem claro, aquele que ouve e não pratica, engana a si mesmo. Nós não podemos, nós estamos vendo hoje um cristianismo tão barateado, um cristianismo tão barato, tão sem valor. Que vergonha que está o cristianismo hoje. Não o cristianismo genuíno, porque a água potável, ela sempre é potável. Agora, aquilo que está contaminado, está contaminado. O cristianismo genuíno, ele continua sendo genuíno, mas o pseudo-evangelho, qual nós vemos hoje, de igrejas abarrotadas de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Eles ouvem a palavra, mas não praticam. Eles ouvem a palavra, mas não guardam em seus corações. Eles ouvem a palavra, mas não obedecem. E é que ouvem. Porque nem todo lugar hoje está pregando a palavra com veracidade. Muitos estão apenas angariando membros, angariando pessoas para junto de si. Poucos estão pregando a palavra de Deus. Porque o interesse em transmitir a verdade, o interesse em transmitir com lucidez para que almas sejam alcançadas, são poucos os que têm esse interesse. Nós precisamos alcançar vidas. Não pense você que Cristo te chamou para a luz simplesmente para ser um cidadão qualquer, sem reação. Cristo te chamou para dar exemplo, para transmitir a palavra da verdade. Cristo fez você conhecer o Evangelho, você teve oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus para transmitir aos seus colegas, para transmitir às pessoas que estão perdidas, porque quem não pratica o Evangelho de Cristo está perdido. E quero salientar mais uma vez, como sempre, nós não estamos falando de religião, estamos falando de vida, estamos falando de Evangelho. Se você ouve o Evangelho, mas não pratica, não põe em prática na sua vida, você está perdendo seu tempo, você está enganando a você mesmo. Muita gente, eu converso com muitas pessoas e elas dizem, eu vou à igreja X, eu vou. Ela não é crente em Cristo Jesus, ela é crente a uma determinada denominação, ali ela vai, ali ela entra e sai do mesmo jeito, não há mudança de vida, não há transformação. Se ela era caloteira, continua caloteira, se ela era mentirosa, continua mentirosa. Se ela era adúltera, continua adúltera. Mas vai, está ali. Não permite que o evangelho entre no seu coração. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não põe em prática. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que você tem ouvido da palavra de Deus, você tem dispersado, você tem dispensado, você tem lançado fora, você tem repugnado aquilo que você tem ouvido do Evangelho de Cristo Jesus? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Você precisa imediatamente, nesses dias os quais nós estamos vivendo, como eu sempre digo, que a morte está tão perto de nós como nunca teve. Você precisa se despertar para a realidade da vida eterna. Há dois caminhos para a vida eterna. A vida eterna é com Cristo e a vida eterna sem Cristo, ou seja, será morte eterna. E a Bíblia diz que ali o bicho queima e não se consome, aonde é a condenação eterna. Só há dois caminhos para a salvação. E nós não estamos falando de denominações, que há uma infinidade de denominações que deixam até as pessoas confusas. Nós estamos falando de Evangelho de Cristo, nós estamos falando do poder de Deus que transforma o seu coração, que transforma a sua vida, que pode encher o seu coração de gozo, mesmo nos momentos de turbulência, mesmo nos momentos mais difíceis. O Evangelho traz-nos prazer, o Evangelho traz-nos alegria para viver, o Evangelho traz-nos gozo para viver. Quem vive o Evangelho vive feliz, vive alegre. Ele não está olhando para a circunstância, para o mundo que nós estamos vivendo hoje. O que você espera deste mundo hoje? Será que ainda você tem esperanças de dias melhores deste mundo?
Dias melhores nós vamos encontrar só em Cristo. Se nós estivermos firmados em Cristo, nós vamos estar como o homem que construiu sua casa na rocha, e vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai vir as enxurradas, vai vir tudo quanto possa vir contra ela, mas nada a derrubará. Nada a derrubará, nada a destruirá. Portanto, é preciso que haja compreensão da palavra e aplicação da palavra em nossos corações e em nossas vidas. Eu vou à igreja faz muito tempo. Eu sou batizado. Mas e daí? Como você está com relação à palavra? Como você está com relação àquilo que Tiago diz aqui? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você ouve e não pratica, você está enganando a você mesmo. Se eu sei que na estrada está pedindo 120, está a lei dizendo ali que eu tenho que andar 120, eu ando acima, eu estou descumprindo a lei. Então aquela placa para mim não está tendo valor. Se a palavra de Deus não está sendo cumprida por você que está lendo, por você que está ouvindo, por você que a conhece, se ela não está sendo cumprida, você está perdendo o seu tempo, enganando a você mesmo. E quando Jesus voltar, ou e quando ele te chamar, se a morte amanhã bater na sua porta, o que você vai dizer? Você acha que a forma que você está vivendo, ainda que você seja perfeito, um homem íntegro, que não deve nada para ninguém, que não é um prostituto ou uma prostituta, que respeita as leis, que respeita os seus amigos, mas se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Foi exatamente o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um homem que ajudava, que contribuía com a lei, que cumpria todas as leis, que dava o dízimo, dava a oferta, ajudava os pobres. Era um homem íntegro, que se você olhasse para ele, você ia dizer, este homem deve ser um excelente pastor. Mas Jesus disse para ele, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá herdar o reino de Deus. E Nicodemos, que dizia ser um homem tão culto, não compreendia aquilo que Jesus estava dizendo. E ele dizia, como posso eu, já sendo velho, nascer de novo? Como posso eu, já sendo velho, tornar-me ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja bem, Nicodemos achava que ele sabia tantas coisas, mas ele não sabia, não conhecia as coisas espirituais. E Jesus responde para ele, Nicodemos, o que é espírito, o que é carne, é carne. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela está para nos ensinar o caminho do céu. A palavra de Deus está para limpar o nosso coração, porque ela é como água purificadora, e quando nós vamos permitindo que ela vai caindo em nosso coração, ela vai nos purificando cada vez mais. Mas é preciso que nós aceitemos-la. É preciso que nós permitimos que ela entre no nosso coração, através dos ouvidos, através dos olhos, quando estamos fazendo uma leitura. Nós precisamos recorrer a Cristo Jesus, nós precisamos ser praticante da palavra de Deus. O Salmo 119, como eu já li, no verso 4, verso 5, tu ordenaste os teus mandamentos para que nós a cumpramos, para que nós cumpramos à risca. Ou seja, para que nós obedeçamos à íntegra. Mas eu sou fraquinho, eu sou crente, sim, mas eu sou fraco, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho minhas debilidades. Tudo bem, todos nós somos fracos, mas você não pode se apoiar nas suas fraquezas e continuar nas suas fraquezas, aprofundando-se cada vez mais. Tem gente que se apoia nas fraquezas. Quem não é pecador, atira a primeira pedra. Se defende. Você está querendo levar o evangelho para ele e ele está se defendendo para ficar no pecado. Quem não peca, tira a primeira pedra. Todos nós somos falhos, todos nós somos fracos. Não é assim que funciona. Nós precisamos reagir, precisamos tomar uma decisão própria. Precisamos reagir contra o pecado. Resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Mas para isso, precisamos nos submeter a Cristo.
Precisamos nos submeter a Cristo. Não basta apenas resistir o diabo. Se nós não estivermos submetidos a Cristo, o diabo vai voltar. Aliás, ele nem vai sair sequer. Nós precisamos nos submeter ao Evangelho de Cristo Jesus. É Ele quem nos salva. Não é o pastor que vai te salvar, não é o ancião, não é o presbítero. Não, quem vai te salvar é Cristo Jesus através do Evangelho. O pastor, o ancião, o presbítero, seja quem for, ele está e tem a obrigação de ensinar o Evangelho. Agora, compete a você acatar o Evangelho e praticar no seu coração. Você tem ouvido, mas tem praticado? Você tem ouvido, mas tem guardado no seu coração? Como é que está a sua fé? Sua fé talvez já está na bancarrota, fraquejante. Já não tem mais ânimo para sequer ler a Bíblia, para orar. Ir à igreja? Não. Para quê? Eu sou a igreja. Sim, concordo plenamente. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a igreja é onde se reúne, é onde se congrega. Congregar é reunir, é estar juntos. E as pessoas estão perdendo este prazer que tem de servir a Deus em congregação, estar juntos ali louvando ao Senhor, cantando hinos de exaltação a Deus. É certo que muitas das igrejas perderam esse teor, essa linha de adorar a Deus, de servir a Deus. Reúnem-se simplesmente para se alegrar, para fazer barulho, para fazer arruaças. Perderam o respeito e a reverência, o pudor para estar na presença de Deus em congregação. Já não se faz mais isso. É difícil hoje acharmos uma igreja onde há reverência, onde há respeito, onde o culto é aplicado na íntegra, onde o culto é verdadeiro, onde o culto é a Deus. É o cantor famoso que recebe os aplausos. É o pregador famoso que recebe os aplausos. É a cantora que veio não sei de onde, que andou pelo mundo inteiro e chegou ali, é que recebe os aplausos. Nós temos que parar com essas coisas. Voltemos ao evangelho genuíno que transforma, que salva, que limpa o nosso coração. O evangelho genuíno faz com que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus estava lá em Mateus, em São João capítulo 6, falando sobre comer a minha carne, beber o meu sangue, ou seja, participar da minha morte. E os discípulos ouviram aquilo e disseram, dura esse discurso, e começaram a sair um por um, aqueles que o estavam ouvindo. E Jesus olha para Pedro e diz, olha, você também não vai? Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aonde nós vamos encontrar um outro evangelho? O evangelho está aqui contido nas Sagradas Escrituras. Basta nós alçarmos mão deste evangelho e abrir o nosso coração e dizer para Cristo Jesus, Cristo, entre no meu coração, faça mudança, eu dou-lhe liberdade para transformar o meu coração, para arrancar os vícios da pornografia, para arrancar os vícios do cigarro, para arrancar os vícios da bebedice, da bebedeira, para arrancar os vícios das drogas, para arrancar os vícios da safadeza. Permita que o Senhor faça isso no seu coração, na sua vida. Se você pensa que você vai viver nesse mundo eternamente, você está equivocado. Nós estamos aqui por uma curta passagem e muito em breve nós vamos partir desse mundo, seja de que forma for, seja de uma doença contagiosa, seja de um acidente, seja uma queda de escada, seja como for, nós vamos partir deste mundo e precisamos estar convictos do Evangelho de Cristo Jesus em nosso coração, para que quando assim acontecer, nós possamos entrar na fila para esperar a vinda de Cristo Jesus e sermos por ele interrogados diante do tribunal de Cristo. E ali ele vai nos interrogar e vai dizer para nós, olha, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas para isso,
É preciso que nós coloquemos em prática o Evangelho de Cristo. É preciso que nós coloquemos em prática o Evangelho de Cristo em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida. Ninguém vai saber se você serve a Cristo se você não tiver a decência de viver corretamente, de ter um bom comportamento e não só, também anunciar àqueles que estão ao seu redor. Deus não te chamou para ficar de boca calada. Se você foi chamado por Cristo, é para ganhar almas. Se você é ovelha, você tem que gerar. Você tem que produzir outras ovelhas. Se você é uma ovelha estéril, precisa orar a Deus para que Deus possa te dar ovelhas, gerar filhos na fé. Quantas pessoas estão ao seu redor desesperadas, às vezes até tiram a própria vida e você está ao lado dela, diz ser conhecedor da palavra, diz ser praticante da palavra e não tem coragem de falar do amor de Cristo para quem está do seu lado. Que crente você é? É tempo de despertar. É tempo de voltar ao Evangelho de Cristo. É tempo de viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Não brinque com o Evangelho, não brinque com a palavra de Deus. Isso não é um livro qualquer, onde tem um monte de letras. Isso fechado até um livro comum, aparentemente, mas é a boca de Deus falando conosco quando nós passamos a ler com inteligência, clamando ao Espírito Santo que nos faça compreender, buscando sabedoria divina. Até quando nós vamos brincar de ser crentes? Até quando nós vamos sentir a realidade do Evangelho em nosso coração, ao ponto de contagiar, no bom sentido, aqueles que estão ao nosso lado? Não ser aquele crente perturbador, antipático, que perturba, que não respeita os horários, que às vezes a pessoa está ali trabalhando e ele começa... Não, tudo tem um tempo certo, o momento certo para você falar, para você explicar, para você discutir no bom sentido o Evangelho de Cristo Jesus, trazer à tona as verdades de Cristo. Não defenda você uma placa de igreja, não defenda você uma placa de denominação. Igreja nenhuma leva você para o céu. Essa história de que alguém diz que aqui você vai encontrar o Evangelho, essa igreja é verdadeira, isso é tudo balela. A igreja verdadeira é aquela que prega o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho genuíno é aquele Evangelho que alcança os aflitos, que alcança os necessitados, que alcança aqueles que precisam de transformação nas suas vidas. Este é o Evangelho genuíno. E nós precisamos pregar esse Evangelho genuíno. Nós precisamos esclarecer esse Evangelho genuíno. Você tem tantos anos de igreja e não consegue levar o Evangelho para uma alma perdida. Você tem tantos anos de igreja, não consegue trazer esta palavra a um coração aflito. Quem sabe à beira de um suicídio. Quem sabe à beira de uma explosão mental, perdeu o juízo. Quem sabe à beira de uma profunda depressão, e você está do lado dessa pessoa e não traz o Evangelho de Cristo para ela? Ah, eu estou na igreja há 25 anos, né, mamãe? Nós estamos há 50 anos na igreja, né, mamãe? E daí? Quantos frutos você já deu? Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantos olham para você e dizem, ali está um genuíno crente? Não é a aparência física que nos faz ser crente, não. Tem gente que pensa que é aparência física. Não é isso. O que nos faz ser verdadeiros crentes é a nossa vivência com Cristo, é a nossa comunhão com Cristo, é a nossa serenidade do Evangelho. É o nosso comportamento diante do mundo. É claro que nós precisamos vestir decentemente, tanto homens como mulheres. As mulheres não podem andar aí indecentemente, dizendo que é crente e provocando os homens, provocando aqueles que estão no seu caminho, perturbando as pessoas mais fracas. Vista decentemente. Porte-se decentemente se você é crente em Cristo Jesus. Mesma coisa nós homens, nós precisamos viver decentemente. Ao ponto de
alguém ter a oportunidade de vir até nós, tirar uma informação sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. O que você sabe da Bíblia, você consegue transmitir para alguém? Então transmita aquilo que você sabe. Talvez você diga, eu não sou nenhum pastor, eu não tenho teologia, eu tenho pouco conhecimento. Dá o pouco que você tem. Você lembra da palavra dos talentos? A um foi dado 3, a um foi dado 2, a um foi dado 1. E aquele que recebeu menos talento, 1 talento, enterrou o talento. Quem sabe você tem recebido e tem pouco, mas você não distribui o pouco que você tem. O que vai acontecer? Quando o Senhor chegar, ele vai perguntar para você, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Aí você vai com aquela cara de cínico e dizer, eu sabia que o Senhor era justo e temente e grandioso, e eu fiquei com vergonha de apresentar o meu talento, achei que era muito pouco, eu enterrei. Ele vai dizer, antes tivesse pelo menos entregue a alguém para que aquela pessoa trabalhasse com ele. Entregue o evangelho que você tem em suas mãos, em sua mente, em seu coração. Fale do amor de Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias da face da terra e precisamos proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Precisamos proclamar. Onde quer que você ande, fale do amor de Cristo. Sempre tem uma pessoa do seu lado aflita, precisando de ouvir uma palavra de fé, precisando ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que possa mudar o seu coração. Nós já conhecemos pessoas que foram até a nossa casa e aquela pessoa que chegou até a nossa casa, ela começou a interrogar: o que eu preciso fazer para mudar minha vida? A minha vida não está bem, minha vida não está boa, tem alguma coisa errada na minha vida. E ali nós começamos a falar do amor de Cristo. E o amor de Cristo foi inundando aquele coração, foi enchendo aquele coração. E aquele coração foi tendo mudança, foi sentindo prazer com a palavra de Deus que ela ouvia. E de repente ela foi inundada pela palavra de Deus. Hoje ela é salva em Cristo Jesus. Não só ela, mas toda a sua família está firmada no evangelho de Cristo Jesus. Porque alguém semeou, alguém falou. E se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Nós estamos vendo aí as pedras clamando. Quem são as pedras? São aqueles que estão para levar as pessoas ao tropeço, enganando. Eles estão falando porque nós que temos o evangelho verdadeiro e genuíno em nossas mãos, que é a palavra de Deus, nós não pregamos. Precisamos fazer isso enquanto há tempo, queridos. Você conhece alguém que precisa ouvir o evangelho antes de sair para falar do amor de Cristo? Coloque sua vida no altar, ore, peça a Deus sabedoria do alto, leia texto da palavra de Deus, leia o Novo Testamento, você vai aprender muito. E aí você vai ter condições de levar o evangelho de Cristo Jesus para um coração que está à beira do abismo, um coração que está à beira da morte. Quem sabe você conhece um familiar doente, você chega lá na cama e você simplesmente olha para aquela pessoa ali, compadece, mas não tem coragem de falar uma palavra de Cristo para ela. Não tem coragem de transmitir uma palavra de vida para aquela pessoa. Talvez a pessoa nem conhece o evangelho, está caminhando para o inferno, para a condenação eterna. E você tem a oportunidade de falar, de abrir os olhos dela antes que ela feche os olhos definitivamente. E você cala-se diante de uma situação dessa. Você é crente? Você é convertido? Você é nascido de novo? Você já se arrependeu dos seus pecados? A palavra de Deus diz que todo aquele, lá em João, 1 João, todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Se você confessar o seu pecado e deixar, não importa qual foi o seu pecado até aqui, se você confessar e deixar, e seguir a Cristo com toda a verdade, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Se assim você está, você pode levar almas a Cristo. Cada alma que nós levamos a Cristo, nós ganhamos galardões com Cristo. Não é como aquela seita que leva as pessoas ao suicídio e manda você suicidar, que no céu você vai ter 7 virgens. É o demônio pregando aquilo. Aquela coisa satânica, diabólica. Não. Mas se você, cada alma que você ganhar, você está adquirindo galardões com Cristo. E a Bíblia diz que quando um ímpio se converte, há festa no céu. Imagine você provocar festa no céu. Quando você levar alguém ao Evangelho, você está causando festa no céu. Alegria no céu. Não é magnífico isso? Isso não é belo? Isso não é absolutamente lindo? Nós podemos levar alguém ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Isso é um prazer incomparável. Isso é um prazer informidável. Nós precisamos assim fazer. Perdão, não informidável, formidável. Nós precisamos assim fazer, levando o Evangelho de Cristo aos corações, para que mais almas sejam salvas. Não é para que a minha igreja encha. Não é para que mais pessoas venham para mim. Não, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação maior é levar almas a Cristo Jesus. E é por isso que eu uso esse meio aqui, esse meio de comunicação, para levar pessoas ao conhecimento, dar oportunidade a pessoas ouvir a palavra de Deus, para que ela possa aceitar a Cristo como seu Salvador, aceitar o Evangelho de Cristo e aplicar no seu coração, para que quando vier os vendavais, ela nunca vai cair. Eu deixo com você essa palavra de Deus, essa palavra verdadeira, e que ela ache espaço no seu coração para trabalhar. Ao você pôr a sua cabeça no travesseiro, pense, dê oportunidade para você mesmo. Dê chance para a sua mente pensar sobre isso. E comece a meditar nos textos que nós lemos aqui. Mateus capítulo 6, a 7, a partir do verso 24. Tiago 1, verso 23. Permita que essa palavra entre no seu coração. E faça uma alta análise em você mesmo. Será que eu sou crente? Será que o caminho em que eu estou seguindo vai me levar a Cristo Jesus? Reflita sobre isso. Deixe sua cabeça maquinar, pensar. Dê tempo a ela para que ela possa trabalhar e o seu coração produzir frutos. Deus quer fazer morada no seu coração. Deus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. Mas é preciso que você atente ao Evangelho de Deus, de Cristo Jesus. Se hoje ouvires o Evangelho, se hoje ouvires, não endureçais os vossos corações. Deus quer que você aceite a Cristo Jesus, o seu Filho amado, que foi enviado à terra para nos salvar, para nos redimir do pecado, para nos tirar do lamaçal do pecado e nos trazer para a maravilhosa luz, para nos conduzir aos céus. Os céus foram criados, os céus existem para nós, os salvos. Jesus Cristo veio para buscar aqueles que se haviam perdidos. Talvez você se sinta ou se acha que não está perdido, acha que não está perdido, mas quem não tem Cristo no seu coração, quem não tem o Evangelho de Cristo no seu coração, ele não está apto para entrar no reino de Deus. Ele não está apto para entrar no reino de Deus. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é quando você faz uma entrega genuína. O novo nascimento é quando você permite, como diz aqui em Mateus, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Isso é novo nascimento. É permitir que o Evangelho entre no seu coração, faça morada, faça transformação na sua vida. E todos os dias nós precisamos disso. Mesmo a partir do momento que você aceitar a Cristo como seu Salvador,
Todos os dias você vai ter que confessar os seus pecados, você vai ter que fazer mudanças na sua vida, você que vai ter que reagir contra as influências do pecado. Resistir, pois, o diabo e ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, você resistiu o diabo, mas não adiantou. Eu quero aqui aproveitar que a internet voltou e apenas orar para nós encerrarmos este momento tão especial, falando da palavra de Cristo, do amor de Cristo Jesus. Eu quero convidar você, sempre que nós estivermos, nós não temos marcado, não temos agenda, dia certo, mas de vez em quando nós entramos aí ao vivo e eu gostava que você tivesse o prazer, ou nos desse o prazer de estar conosco para ouvir a palavra de Deus, para ouvir do que é bom, não é? Precisamos ouvir do que é bom. Eu quero orar para encerrar esta live, que depois será acrescentada a outra parte, para que nós possamos, assim, ser gratos ao Senhor por este momento tão grandioso, tão maravilhoso na presença dEle, falando da palavra de Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento que nós aqui estivemos, falando do teu amor, falando da tua palavra, falando do quanto é bom nós estarmos contigo, do quanto é bom este evangelho. Eu peço que a tua bênção seja, Senhor Jesus, sobre cada vida que aqui esteve comigo nesta noite, e que essa palavra possa tocar aos seus corações de forma maravilhosa, Senhor. Que eles possam ser despertados pelo poder da tua palavra, que eles possam ser despertados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Derrama sobre cada vida a tua graça. Ó Deus, que esta palavra desta noite possa ser espalhada para muitos e muitos possam ter a oportunidade de ouvir e não apenas de ouvir, mas de praticar. Como diz Mateus para nós mesmos, ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se nós praticarmos a palavra de Deus em nossos corações, nós seremos como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Deus te abençoe grandemente. Tenha uma noite, a continuação de uma noite maravilhosa. Permita que o seu coração pense nesta palavra. Fique na paz, em nome de Jesus. Um beijo.